como falamos, aqui está o nosso Paulo, que veio de São Paulo, deixou por uns 3 dias os seus múltiplos afazeres lá para trazer a sua experiência doutrinária conosco. Vamos envolvê-lo com as nossas melhores vibrações. Pedimos que desliguem os celulares, que evitem o ir e vir, né? O ir e vir durante a palestra, para não dispersar a atenção de todos. Então, depois que ele tomar um gole d'água, ele vai iniciar a palestra. Esqueci. Boa noite. Nós vamos conversar hoje a respeito das Três Marias. Vocês conhecem as Três Marias? Conhecem? A gente ouve falar das Três Marias, né? Aquela formação de estrelas, né? Já ouviram falar das Três Marias no céu? E quem foram as Três Marias na Terra? Quem foram as Três Marias? Mas hoje, tem aqui gente que veio no seminário? Teve. Hoje eu não vou encher de vocês de perguntas. Hoje eu vou contar quem são as Três Marias. Nós vamos contar de uma forma diferente. Tinha uma época que eu não peguei, não sei se os gêmeos pegaram, que não tinha televisão. Ouviu falar? Tinha uma época que não tinha televisão e as pessoas ouviam rádio, né? Juntava a família e no rádio não era só notícia, não era só música, tinham as novelas, né? Não tinham as novelas de rádio? E as novelas de rádio, eu acho que tinham uma tarefa mais importante do que a televisão. Porque na novela de rádio, você criava os personagens, né? Você criava os ambientes, você criava a emoção no rosto, né, das pessoas. E o mais interessante, que havia uma história completa para cada um. Porque cada um tinha a moça que queria, punha a cor do cabelo que desejava, usando a voz, né, reproduzia se era alto, se era baixo. E isso motivava a imaginação e não deixava a gente parado só olhando, né? Que é o que a televisão faz conosco, né? Então, para aqueles que viveram essa época, eu vou propor da gente fazer esse exercício da imaginação. Vamos voltar no passado e, com o pouco que eu puder oferecer para vocês de descrição, vamos tentar imaginar esse ambiente, imaginar as pessoas ali. Quem sabe, com o nosso esforço, a gente não recria essa historinha que eu vou contar. E para aqueles que são mais novos, da época da televisão, vamos fazer o exercício, fazer de conta que a gente vai vivenciar uma novela do passado. Tá bom? Vamos fazer uma viagem no tempo, então? Vamos voltar 2000 anos. Época de quem? A época de Jesus. Nós vamos conhecer a vida de Três Marias. Uma Maria, ela veio a esse mundo para trazer uma missão. A outra Maria veio a esse mundo para viver uma conversão. E a outra Maria, ela veio no mundo para um reencontro. A primeira Maria, que exerceu a missão, é a Maria, mãe de Jesus. A segunda Maria, que era a Maria Madalena, ela veio exercer a conversão. E a terceira Maria, um pouco menos conhecida, mas talvez a mais jovial e feliz de todas, é a Maria, irmã de Marta e de Lázaro.
cada uma dessas Marias moravam em ambientes diferentes daquela região. Mais alto. Cada uma dessas Marias vivia num ambiente diferente daquela região. Num ambiente diferente, numa casa diferente, e não é difícil a gente entender. Se a gente percorrer as cidades grandes, como aqui do Rio, você vai ter os bairros mais centrais, não é assim? Como é que são as casas dos bairros mais centrais? São as casas maiores, né? Mais luxuosas. Se você for para um pouquinho mais longe, você vai achar os bairros de periferia, com casas menores, mais próximas uma das outras, não é assim? E se você se distanciar bastante, você vai encontrar os ambientes rurais, não é? Com seus sítios, com casas mais simples, mas uma vida mais próxima da terra, né? Cada Maria que nós vamos conhecer, cada uma delas vivia num ambiente desses. Uma vivia nas casas centrais da cidade grande, e essa cidade chamava-se Jerusalém, a principal cidade, a cidade que recebeu o seu templo, a arca, né, de Moisés, a cidade que representava todo aquele povo. Nós tínhamos também uma cidade bem pequenininha, que era a cidade de Nazaré. A cidade de Nazaré vivia quem? A Maria, mãe de Jesus. Não era uma cidade, era um pequeno vilarejo. Um pequeno vilarejo que era para não existir, de tão pequeno. Nunca se falou daquela cidade. Só no ano 150 se ouviu um registro ou outro de que ali havia alguém morando. A outra cidade era Betânia. Betânia é o que hoje a gente pode chamar de periferia, né? Periferia de Jerusalém. Se você estivesse em Jerusalém, você ia ver que era uma cidade que ficava em torno do grande templo, com seus bairros, alguns bairros melhores, outros bairros piores. A colina mais alta, os bairros piores, eles ficavam onde as terras eram mais baixas, ou mais perto do muro. Tinha um bairro que não era bom, ninguém queria morar em Jerusalém, que era por onde se jogava o lixo de Jerusalém. Então as casas ali eram casas que as pessoas aproveitavam aquele terreno, porque era um terreno rejeitado. Havia ali próximo um outro bairro muito grande, também um pouco pobre, empobrecido, com as ruas, né? As ruas eram mal construídas, você tinha córregos, não era fácil de andar por aquelas ruas. Nesse bairro tinha uma casa muito grande, um contraste. Uma casa grande, uma casa cheia de cômodos, mas num bairro que não merecia uma casa tão grande assim. Dentro dessa casa tinha um grande jardim com pomar, jardim com uma bela de uma piscina, né? Eles tinham tanques com peixes. Essa casa era a casa de Madalena. Das três Marias, é a que vivia numa situação de mais luxo. Não só ela vivia nessa casa, como ela frequentava as festas de Jerusalém. E as festas não eram quaisquer festinhas, não. Eram grandes festas, né? Se fossem festas, então, dos chefes do Sinédrio, eram festas de filme. Se você imaginar o ambiente da casa de um desses poderosos de Jerusalém, você vai lembrar um grande palácio. Aqueles palácios que talvez aqui a gente vai ter uma referência no Palácio Imperial. Teto decorado, paredes emolduradas com madeira, cobertas de tapetes, né? As colunas todas torneadas e empregados para todos os lados. A casa muito grande para receber muita gente, muitos quartos. Chãos e paredes próximos com o que nós temos hoje
na qualidade da sua construção. Os telhados eram de laje, né? E o que impressionava eram as quantidades de serviçais. Então você tinha pessoas para servir, pessoa para tirar o serviço, pessoas limpando, pessoas na cozinha, grande número de pessoas. Eles chegavam a trazer cozinheiros da Síria para poder fazer os pratos, as sobremesas. A variedade de alimento era enorme. Você só não tinha carne de porco, que era proibida, mas você tinha diversas formas de se preparar o peixe. Então o peixe chegava cozido, o peixe chegava assado, o peixe chegava em empadões, e depois ainda vinham marrecos, patos. Os pratos eram colocados e tirados da mesa para que você tivesse abundância. E os vinhos, eles acompanhavam a cada prato. Se você tinha um peixe ali, com muito óleo, vinha um vinho branco, né, para contrastar, um pouco mais doce, né? Com as carnes mais escuras, vinha o vinho tinto. E a mesa cheia de pães, cheias depois de sobremesas, guloseimas, frutas. As horas passavam. As mulheres da casa ficavam aonde? Elas não podiam estar à mesa quando a casa recebia visitas. Será que era bom viver naquela época, ser uma mulher? Existia um código de regras muito rígido para o comportamento da mulher. Se a mulher saísse de casa e descobrisse o cabelo e deixasse seu rosto à mostra, o homem tinha, por dever de religião, expulsá-la de casa e lhe dar o divórcio. A mulher, se ela traísse o homem, ela seria apedrejada. A mulher, se traísse, ela podia ser estrangulada. E a pena para o homem era nenhuma. A mulher, quando tivesse uma visita em casa, ela teria que ir para o ambiente reservado a ela. Existia uma sala, né, com um lugar para asseio, e as mulheres tinham que ficar lá. Mulheres, porque o homem podia ter mais do que uma mulher. E as mulheres, a mais que o homem tivesse, ficavam juntas com a mulher dele. Não devia ser um convívio muito agradável, né? Existia pena, inclusive, prevista para a mulher que demorasse na rua para voltar para casa. Se tivessem menos do que 10 homens na hora do culto, podia ter 100, 200 mulheres. O culto não era feito, porque o culto ele era devido aos homens. Porque os homens, cumprindo todas as suas obrigações, cumprindo todos os deveres que a lei mandava, ele era puro. E a mulher era impura por ser mulher. Quando você ia numa sinagoga, ou você ia encontrar, se a sinagoga fosse maior, as mulheres num lugar próprio para elas, afastado, onde elas não participassem, não podiam fazer perguntas, nem ler, nem comentar, elas ficavam num lugar afastado. Se a sinagoga era menor, ela ficava atrás do homem, onde não pudesse ser vista. De preferência, não participasse. Se houvesse uma contenda entre homem e mulher, a palavra da mulher não tinha validade. A mulher, se ela estivesse num período de menstruação, um homem não podia nem encostar um dedo nela. Nenhum. Ela tinha que evitar a proximidade com qualquer outra pessoa, porque encostar nela tornaria o homem impuro. A mulher também tinha período de resguardo depois que nascia um filho, porque ela também estava na condição de impureza. Tudo isso era determinado por uma lei, que era uma lei tanto religiosa quanto civil, e todos tinham que obedecer. E os homens?
O que é que tornava um homem puro? O que tornava o homem de acordo com a lei? Qual era a salvação para o homem? Hoje a gente pensa em moral, né? Pensa em comportamento, como devemos nos comportar uns com os outros. Pensamos em diversas coisas. Na época, o que se devia fazer era seguir as regras. Então você tinha que lavar a mão antes de comer, você tinha que não trabalhar no sábado, você tinha alguns momentos que você tinha que fazer jejum, tinha momentos que você não podia sair de casa, você tinha que fazer 3 rezas. Alguns registros dizem que o homem, 3 vezes por dia, agradecia a Deus por não ter nascido mulher. Agradecia a Deus por não ter sido mulher. Vocês estão conseguindo imaginar, estão criando na sua cabeça o ambiente em que estamos aqui vivenciando? Nesse ambiente, uma mulher que tinha posses, mas não era casada, uma mulher que não devia a ninguém dizer que hora que ela voltava para casa, uma mulher que pela sua influência, talvez pela sua beleza, né? Aqueles belos, né? Olhos verdes, né? Cabelo morena, cabelo esvoaçante, né? Algumas descrições, né, nos dizem que ela, na idade madura, tinha uma beleza até maior do que quando jovem. Uma mulher dessa que não precisava prestar contas a ninguém, porque ela era dona da sua própria casa, uma mulher que se vestia bem, tinha perfumes à sua disposição e participava das festas e ficava sempre rodeada de quem ela queria, porque ela escolhia quem ficava perto dela, né? Quem ia conversar com ela, né? Almejada por todos, né? Uma mulher dessa era bem vista? Ela não participava de nenhuma atividade social que a condição que ela tinha permitiria em Jerusalém. Talvez ela tenha escolhido morar num lugar, num bairro como aquele, afastado, para não ter que dar satisfação para vizinho, né? Se morasse num bairro mais central, né, ela talvez fosse até mais discriminada. Então ela preferia sair das festas e entrar pelas vielas de Jerusalém e ir para o seu bairro, que era um bairro menos apreciado, né? Mas Madalena não era feliz com tudo isso. Ela não era feliz e nem mesmo conseguia vencer a dor, a tristeza da vida que ela levava. Na sua casa, diziam que era possível ouvir os gritos, os estribuchos, as louças quebradas, né? As mesas chutadas, nos momentos de desespero de Madalena, que ela lutava consigo mesma sem entender qual era a razão daquele viver. Por que ela tinha tanta coisa boa à sua volta, tanta oportunidade, e não conseguia ver em nada disso graça alguma? Mulher bela, mulher rica, mulher vivendo num ambiente vivendo as festas mais maravilhosas, recebendo os presentes que quisesse, e não tinha felicidade. Se você saísse de Jerusalém, que era todo cercado de muros, né, você tinha um lugar chamado Monte das Oliveiras. Por que esse Monte das Oliveiras era muito apreciado? A característica dele era assim, aquelas belas árvores, né? As olivas, que davam os pequenos brotos, depois ficava todinha cheia. Não sei se alguém já viu uma oliveira cheia de azeitonas. Já viu alguém? Ela fica forrada, né? Então você imagina que bonito, um dos lugares mais altos ali de Jerusalém, e você forrado daquelas, e você dentro daquele monte, você conseguia ver praticamente toda Jerusalém. Se você olhasse para trás, você ia ver uma região pedregosa, e ao fundo você via o deserto da Judeia. Se você olhasse entre aquelas pedras e o deserto, você ia ver a cidade de Betânia. Por que ela era uma periferia?
apesar de estar pertinho de Jerusalém, ter fontes, você fazendo um furo, você encontrava água, né? Tinha uma terra adequada para você plantar, ela ficava entre as pedras e entre o deserto, né? Então, uma região não muito apropriada para se viver. Mas, em virtude da localização, muitas pessoas moravam ali. Mas ali você não ia encontrar os palácios. Você não via aquelas colunas, aquelas casas bem formadas. Mas não eram casas ruins de se morar. Eram casas bem construídas. Não tinha pedra ali perto? Então você cortava as pedras e encaixava as pedras a seco mesmo, umas sobre as outras. Essas pedras formavam um muro, né? As paredes da casa. Depois você caiava, né? Passava barro, passava cal e ficava as paredes branquinhas. Não certinhas como o palácio, mas paredes que permitiam que você ficasse livre do grande calor e do grande frio. Para você fazer o telhado, você fazia com madeira. Era um material mais rico. As toras todas de madeira eram colocadas lado a lado. Depois você cobria os buracos dessa madeira com barro. E depois, por cima de tudo, você colocava caniços que se encontravam na beira do rio. Isso formava um telhado que deixava ali bem abrigado do calor e do frio, apesar que você precisava estar sempre refazendo o barro e recolocando os caniços para poder manter. Mas é uma casa boa para se viver. Faziam-se vários cômodos. Normalmente você tinha um grande portão. Quando você abria esse portão, tinha um pátio interno. Nesse pátio interno sempre tinha o forno do pão. O forno do pão e do lado a moenda. E em casa, não é como hoje, que você vai no supermercado e compra o pão, né? Você vai no supermercado, compra manteiga, compra roupa, né? Você tinha que fazer tudo, a maioria das coisas você tinha que fazer em casa. Quem morava em Jerusalém fazia as coisas? Não, mas você precisava de muito dinheiro para pagar artesãos, para ter uma vida de tanta opulência como se tinha em Jerusalém. Ali você fazia as coisas. Então você tinha um cercadinho naquele pátio, onde você tinha os bichos. Tinha sempre um burrico, né, para carregar as coisas, levar para a cidade e voltar. Você tinha as cabras, que você tirava o leite para fazer o queijo. Né? Você tinha carneiro, né, para você poder ter a lã. E, de vez em quando, comia-se uma carne, um guisado, uma carne de carneiro. Normalmente comia-se peixe e legumes, espinafre, vagem. Né? Você podia fazer doces de tâmaras, doces de frutas secas, tâmaras, e comia-se muito figo. Você comia o figo fresco, você comia doce do figo verde, ou você comia o figo seco. Quando o figo estava verde, você secava no sol o figo e tinha ele para comer quando não tinha nas árvores. Então a vida era muito boa, essa vida. Essa casa tinha cômodos para dormir, você dormia na esteira, tinha um ambiente para as pessoas ficarem durante a noite, e tinham quartinhos para você guardar o peixe seco, guardar os mantimentos e os alimentos. Então você pode imaginar um pequeno terreno de terra batida e esses quartinhos em volta, fechando um grande quadrado que era a casa. As nossas casas hoje são todas fechadas, né? Essas casas é como se você imaginasse os cômodos espalhados em volta de um terreno, que era o pátiozinho. E esses cômodos em volta fazendo um quadrado maior, que era a casa. Casa diferente das nossas, né? Ninguém tem casa assim hoje, né? Mas essa casa integra onde se produz o alimento, por exemplo, onde se assa o pão, que é no terreno, né? Com aonde você come, que é logo ali do lado. Nessa casa, quem morava? Morava Miriam, sua irmã Marta e o irmão deles, Lázaro. O convívio deles era muito importante. A Marta era a mais agitada de casa. Como eles não tinham mais os pais, eles tinham que dividir as tarefas. Mas a Marta, talvez vocês conheçam esse tipo de pessoa. Ou sejam, né? Aquela pessoa que levanta, sabe tudo o que tem que fazer. Arruma uma coisa aqui, arruma outra coisa ali, guarda, cozinha, cuida do armário, cuida, não é isso? É as mães de hoje, né? Só que era aquela mãe metódica.
Ela sabia o que tinha que fazer a cada minuto para que tudo tivesse em ordem. Então ela corria ali para moer o trigo, corria lá para cuidar de um bicho, voltava para dentro de casa, pegava um peixe, acendia o fogo e correndo a casa inteira para todo lado. O Lázaro era o homem da casa, fazia os trabalhos mais difíceis. De vez em quando ele pegava o burrinho e tinha que buscar mantimento, né? Ou levar algo da produção deles para ser vendido, e depois voltava para casa. E a Miriam ajudava no que era possível. Mas enquanto Marta sempre se vestia com linho, uma roupa mais funcional, mais prática, né? Que ela pudesse trabalhar o dia inteiro, já a Miriam gostava de se vestir de seda. Colocava uma sandália e, se você deixasse, ela estava em volta da casa, correndo no campo, né? Olhando para o horizonte. Ela tinha uma alegria natural. Ela tinha uma felicidade que ela não sabia explicar. Apesar de que eles tinham uma vida muito dura, porque todos pagavam muito imposto. Você tinha que pagar o imposto para sustentar o templo. Mas e você imagina que é só o templo que o povo sustentava? Ou ele sustentava as festas de Jerusalém? Tinha que sustentar as festas de Jerusalém. Só que aquele povo não era um povo liberto, era um povo dominado pelos romanos. E você não tinha que pagar os romanos? Então você pagava os romanos, você pagava ao sinédrio e você pagava a sinagoga local, que também tinha as pessoas que precisavam sobreviver ali. Sobrava alguma coisa? Sobrava muito pouco. A única vantagem que eles tinham era viver numa casa com um pouquinho mais de recursos, né? Inclusive o poço que ficava fora da casa, entre as pedras, onde eles conseguiram furar e descobrir água. Então ela não ficava o poço na casa, ficava atrás da casa, né? Um lugar também bonito, e se você olhasse aos fundos, você via todo o deserto. Agora nós vamos viajar para um pouquinho mais longe. Nós vamos ter que subir para uma região mais afastada. Nessa região tinha um lago. Esse lago, na verdade, chamado Mar, de tão grande que era, né? Esse grande lago tinha algumas cidades em volta. Essas cidades, normalmente, eram habitadas pelos pescadores, pelas pessoas que ajudavam os mercadores, carregando os burricos, ou faziam a travessia do mar com alimentos. Esses trabalhadores viviam naquelas pequenas cidades em volta do lago. Aqui ou ali, você encontrava um vilarejo mais distante. Vilarejo são casas mais simples. Por que essas pessoas viviam nesses vilarejos? Não seria melhor você ser um pescador e viver ali perto do lago? Ou você ter aquela casa mais bem estruturada, como vivia Marta e Miriam, ou viver em Jerusalém? Nem todos tinham essa oportunidade. E quem não tinha essa oportunidade, ele tinha que sobreviver de alguma forma. Todos tinham que ter profissão. Isso era uma lei. Todo homem, né, nascia, tinha que aprender a profissão. Normalmente aprendia a profissão do pai. Você não podia escolher a profissão como você quisesse, e também não podia não ter profissão. Era uma lei. Essa lei dava uma ordem para o povo, organizava aquela sociedade. E nesses vilarejos, normalmente viviam os artesãos. Esses artesãos, o que eles faziam? As charruas para os camponeses, eles faziam as pequenas peças de madeira ou que eram utilizadas nos barcos para os pescadores. Alguns faziam os próprios barcos, outros faziam rodas para que fossem trocadas nas caravanas que passavam. Esses artesãos, então, faziam sapatos para os pescadores. Então você tinha sapateiro e você tinha marceneiro, né? Jesus era o quê? Oi? Jesus era marceneiro. Por quê? Porque José era marceneiro. E eles viviam nessa pequena vilazinha, né, que
aí já não era uma casa tão boa quanto era a de Miriam e de Marta. Essas casinhas eram casinhas feitas de barro, misturado com pedras, parecido com o nosso sapê do interior, né? E cobertas com folhas, com folhas de palmeiras. Aquelas folhas, bastante folha, colocava uma sobre a outra assim até que tampasse. Então eram casas frágeis, casas pequenas, normalmente todas cobertas com barro, né? As pessoas ficavam um pouco sujas, né, no ambiente daquele. Dormiam em pequenas esteiras, mas você tinha que usar a mesma casa, o mesmo cômodo para tudo. Normalmente, os marceneiros faziam uma pequena oficina atrás da casa. Na frente da casa, você podia ter uma árvore, né, normalmente para poder se cobrir do sol, e você tinha sempre a pequena cuia de pedra para você moer o trigo, e um pequeno forno, porque ninguém sobrevivia sem o pão, que era o principal alimento. Nas casas desses camponeses mais simples, eles não tinham dinheiro para manter muitos animais. Normalmente tinha uma cabra para poder fazer o queijo, beber o leite. Você não tinha acesso a peixe. Os pescadores, que eram pessoas simples, não podiam comer o peixe que pescavam, em virtude da quantidade de impostos que eles tinham que pagar. Esses artesãos trabalhavam sem parar, porque eles precisavam produzir os materiais para poder, com o dinheiro do que vendiam, sobreviver. Porque eles não tinham como produzir o próprio alimento. Eles viviam daquilo que eles vendiam. Muitas vezes eles iam vender para um camponês uma charrua. Recebiam o quê? Dinheiro? Recebiam comida. Então, só era possível viver em Nazaré porque ali perto tinha uma nascente de água e um pequeno córrego, que era o tesouro daquela pequena vilinha. Eles faziam algumas cisternas para aproveitar a água, que era pouca, e eram muito solidários. Qual era a vantagem para viver uma criança ali? A única vantagem de uma criança era saber que você, saindo de Nazaré, você via o palco das grandes guerras, das grandes lutas, das grandes caminhadas que formaram aquele povo. Então você via as colinas, e você depois, se andasse, né, e aí tinha que ser com um adulto ou com alguma necessidade, você descia até o grande mar. E ali sim você via uma região mais rica, mais bonita, mais cheia de árvores, mais cheia de verde. E ali então vivia Jesus. E ali então vivia Maria. Maria estava ali para cumprir uma missão. Garanto para vocês que a vida dessa mulher não foi tão espetacular, tão cheia de mistérios, tão cheia de milagres, como contam. Eu garanto para vocês que Maria casou com José e teve um filho. Só isso. Maria casou com José e teve um filho. E, com muita luta e dedicação, criou aquele filho. Depois teve mais alguns. E talvez o maior dos seus sofrimentos era que ela não ia ter uma vida comum como todas as outras mães. Aquele filho que ela educou, que ela amava tanto, que ela fez cada um dos pães que ele comeu, né? Ela com José acompanharam a formação, né? Iam com Jesus até a cidade, né? Para ele ir até o templo, ter as suas instruções, aprender a ler, né? Aprender depois a participar dos cultos, aprender a entender as leis, né? Participando dos cultos e fazendo as leituras, fazendo a interpretação, né, do Velho Testamento. Essa mãe, ela estava destinada a ver esse filho no momento mais maduro, sair de casa sem uma explicação para ela clara daquele fato. Eu digo missão, porque eu acho que
uma pessoa que não estivesse cumprindo uma missão, talvez reagisse de uma forma que a história não ficaria tão bonita de Jesus. Será que temos muitas mães aqui, né? Não temos? Você consegue imaginar a situação de você criar aquele filho tantos anos e o destino das pessoas e dos homens estava atrelado a exercer a sua profissão? Principalmente o artesão. O artesão não tinha que trabalhar todos os dias, senão não tinha comida no fim do mês. E o que Jesus foi fazer? E foi muito longe. Ele foi ali no mar. Ele foi ali do lado, ao lado dos pescadores. E ele foi bem recebido? Por alguns sim, e por outros não. E ele vivia do quê? Qual seria o futuro dele se faltasse a mãe? Vocês querem saber qual era a maior aflição da mãe? Tudo indica que José morreu logo antes de Jesus começar os seus 3 anos de ensinamentos. Então, para Maria, não só ela estava vendo um filho indo embora, como tinha visto José. Então, ela era uma mãe sozinha, com algum viúva, com também, se acredita hoje, com alguns outros filhos mais novos, senão ela estava na rua da amargura, né? Mas o primogênito tinha ido embora. E as notícias chegavam, não só das curas, mas das perseguições, que logo de início começaram. Jesus na beira do lago, pregando a quem? Aos pobres, às crianças e às mulheres. Ué, mas mulher podia participar de culto? Mulher podia dar opinião? Mulher podia fazer pergunta? O que vocês acham? Podia? Não. Mas espera aí, aquele homem conversava com as mulheres? Conversava com as crianças? Ouvia as perguntas que elas tinham a fazer? Curava as pessoas? Podia trabalhar no sábado? Mas ele curava no sábado? Ele estava seguindo as leis? Não. Ele não estava seguindo as leis, mas ainda estava tornando todas aquelas pessoas impuras. Será que aquelas pessoas simples a quem Jesus se dirigiu eram homens puros? Não eram puros. Sabe por quê? Os homens que eram camponeses, os homens que eram artesãos, os homens que eram simples do povo, eles não podiam ser puros porque eles não tinham instrução suficiente para cumprir todas as regras. E se eles não eram puros, eles não podiam nem chegar perto e nem ser tocados pelos puros. Então aquela turba de pobres e artesãos e lavradores, segundo a religião da época, a interpretação da religião da época, todos eles eram impuros como as mulheres. Então nenhum deles tinha o destino da salvação. Eram todos perdidos. Vocês acham que eles sabiam disso? Sabiam. Eles sabiam que estavam vivendo para trabalhar, morrer e não ter futuro. Não ter um bom futuro depois da morte. Tinha esperança para esses homens? Tinha esperança para as mulheres? Não tinha esperança para ninguém. Aí chega Jesus, um homem vestido simplesmente, uma túnica, como se vestia na época, um semblante parecido com as pessoas simples de Nazaré, que os homens tinham o hábito de ter uma barba repartida ao meio. Confundia-se certamente na multidão. Esse homem, então, que é um espírito que não viveu como nós, neste planeta. Jesus teve uma trajetória de vida tão antiga que se perde no tempo. Jesus está entre os espíritos que um dia foram como nós.
simples homens e mulheres, né? Ainda na dúvida, ainda no aprendizado. Mas no começo das encarnações, nós temos no começo das nossas encarnações, a gente tem muito para aprender. Jesus um dia foi como nós, mas perde-se no tempo quando ele foi assim. Ele viveu tudo o que precisava viver e aprender, passou a trabalhar no mundo espiritual, em tarefas cada vez mais importantes, até que um dia ele recebeu a missão de cuidar do nosso planeta. E ele chegou nesse planeta, ele já sabia da vida nesse planeta, quando esse planeta era uma bola de fogo. Ele e os seus trabalhadores no mundo espiritual acompanharam toda a formação da Terra. Quantos milhões de anos isso levou? Quantos milhões de anos foi tudo preparado? Teve uma época em nosso planeta que toda a sua superfície era coberta por micro-organismos que devoravam o ferro, que era muito abundante na superfície. Quando surgiu esse pequeno micro-organismo, ele começou a devorar o ferro e se multiplicar. Devorar o ferro e se multiplicar. Como ele comia o ferro, ele se tornava vermelho e cobriu a terra com esse micro-organismo. Quando o ferro praticamente já tinha acabado, ele acabou degenerando e ficando numa população menor. E assim por diante, vários e vários tipos de vida foram se sucedendo na Terra. Esse pequeno micro-organismo vermelho que devorava ferro está correndo nas nossas veias. O nosso corpo, que hoje é o corpo humano, é descendente de animais cada vez mais simples, até chegar a um pequeno mamífero, e cada vez mais para trás, até que um dia que uma reunião de pequenas células, entre elas uma daquelas células vermelhas, foram dando origem aos primeiros seres. E um dando a vida para outro, um dando a vida para outro, um dando a vida para outra, durante milhões, milhões, milhões de anos, chegou no corpo que nós estamos usando hoje. Quem que acompanhou no mundo espiritual tudo isso acontecer? Jesus e os espíritos que trabalham com ele. Jesus viu esse planeta forrado de dinossauros, sem ter nenhum homem. Jesus viu os primeiros hominídeos nascerem, os primeiros hominídeos surgirem, e ele não ficava observando. Eles estavam cuidando de tudo isso, estruturando tudo isso, fazendo surgir lá atrás as flores, as plantas, que para os dinossauros não tinha sentido algum, mas foram os antecessores das flores, das comidas que a gente come hoje. Jesus cuidou de tudo isso, viu surgir a humanidade, e essa humanidade teve total liberdade de decidir o que fazer da sua vida. Enquanto isso, ele aguardava. E há 2000 anos atrás, entre todos aqueles que reencarnavam já há muito tempo e formavam a civilização, ele tomou a missão de reencarnar entre nós. Jesus, que a gente conhece, que reencarnou entre nós, é esse Espírito? Enquanto reencarnou entre nós, ele foi esse Espírito? Esse Espírito, gente, movimentava os mares, cuidava e organizava do surgimento da vida, da transição das coisas desse mundo. Ele foi entre nós um homem como nós. Ele não chegou na beira do lago e fez os peixes voarem no céu e cair na rede de Pedro. Ele mandou jogar a rede. Jesus entre nós não usou superpoderes. Quando ele foi preso, será que ele não podia fazer aqueles homens voarem longe? Não podia sumir? O que ele fez quando foi preso? Deixou ser preso. Quando Jesus foi crucificado, seria difícil aquela situação ser revertida? Ele precisava morrer na cruz? Não precisava acontecer nada daquilo. Mas Jesus não estava querendo mostrar o poder dele. Jesus não estava querendo mostrar a grandeza dele. Jesus estava querendo mostrar o que nós podemos ser. Jesus foi o que viveu
e exerceu a sua vida nos nossos limites e não nos limites dele. Como essas três Marias se encontraram? Maria, mãe de Jesus, viu o filho pregando durante esses 3 anos, quase não temos registros do que aconteceu. Madalena, depois de todos aqueles desvarios, depois daquela vida de opulência, quando soube da chegada do Mestre em Jerusalém, correu a ele, como muitas mulheres ricas correram. Correu a ele e encontrou nas palavras de Jesus uma libertação. Madalena não era uma mulher que teria uma vida ruim. Aos olhos do homem, ela tinha tudo de maravilhoso à sua disposição. Mas quando ela olhou para Jesus, ela encontrou o que nunca ela tinha visto: esperança. Quando Jesus falou para ela que tinha vida após a morte, na hora ela compreendeu que não era aquela vida que ela estava vivendo que ela tinha que se dedicar, mas a uma vida nova que surgia. Quando Jesus ia para Jerusalém, antes disso, ele dava uma paradinha em Betânia. Porque tinha lá em Betânia um homem muito bom chamado Simão. Era tão bom esse homem que ele era chamado Simão o Humilde. Simão Humilde tinha uma casa muito boa ali em Betânia, tinha muitas posses, mas ele era chamado de Simão Humilde porque ele abria as portas da sua casa para as pessoas simples, para as pessoas pobres. E a casa de Simão vivia cheia, então, de pessoas simples, uma casa impura. Miriam adorava o jeito de ser de Simão. Miriam vivia na casa de Simão. Quando Jesus começou a fazer seus ensinamentos, as suas pregações e as suas curas, ele tinha grandes amigos em Betânia. Ele era amigo de Simão, era amigo de Miriam, era amigo de Marta e era amigo de Lázaro. Muitas vezes, antes de ir a Jerusalém, eles passavam por Betânia, se hospedavam, ele e os discípulos, na casa de Simão ou na casa de Marta e de Maria. Quando Jesus chegava na casa de Marta e de Maria, logo traziam ele para o cômodo, onde tinha a mesa para você poder comer. E a Marta fazia o quê? Corria para buscar o pão, corria para trazer um legume cozido, corria para abrir as portas e janelas para entrar o ar, e corria para cá, e corria para lá, e ajeitava um burrico, e fechava o portão, e voltava, entrava para a sala, e saía da sala. E o que é que fazia Maria? Sentada no chão, aos pés de Jesus, e bebendo daquelas palavras maravilhosas que Jesus contava para ela. Gente, uma mulher podia fazer isso para um homem? Segundo a lei, não. Mas, segundo Jesus, era uma oportunidade que não se devia perder. E Jesus ali contava e respondia a tudo que Maria perguntava. E Maria via todos aqueles sonhos, né? Tudo aquilo que parecia sonho, quando ela andava no campo, ela olhava para o sol, ela passou a ver em Jesus. Ela não corria no campo entre as flores e não achava tudo belo, e não achava maravilhoso, e não via Deus naquelas flores. E o que é que Jesus falava? Olhai os lírios do campo. Eles não precisam tecer, não precisam fiar, como fazia Salomão, mas tinham vestes mais lindas do que ele. Não era isso? Jesus falava, olha para as oliveiras. O que você pensa quando você vê os pequenos brotinhos surgindo nos galhos? Você já logo imagina ela cheia de azeitonas. E aí Jesus disse para Maria, tudo isso que você está vendo, essas pessoas sendo curadas, esses ensinamentos que eu estou trazendo para você, são os pequenos brotos. Mas logo à frente, nós vamos ver todas as árvores cheias de azeitonas maduras, que vai chegar a esse mundo o nosso reino. E quando Marta viu tudo isso, ousada, se aproximou de Jesus e o repreendeu. Você acredita nisso?
se aproximou de Jesus e falou assim: ô mestre, o senhor vai deixar eu correndo para lá e para cá e ela não está me ajudando em nada? O senhor está errando nisso, seu mestre. E aí o que Jesus respondeu? Marta, você ainda vai provar a sua fé. Agora, Maria ficou com a melhor parte. Prestaram atenção no que ele disse? Eu vou repetir. Marta, você vai provar a sua fé, porque Maria hoje ficou com a melhor parte. Eu vou repetir a terceira vez, hein? Ó, Marta, você vai ainda provar a sua fé, porque hoje Miriam ficou com a melhor parte. Maria é o nome grego, Miriam é o nome judeu. Miriam, mãe de Jesus, Miriam de Magdala. Quem que estava na casa? Maria de Magdala, que passou a seguir Jesus. Largou a sua casa e seguia Jesus para todo lado. Quando ela seguia Jesus, o que ela fazia? Ficava ouvindo, junto com todo o povo. Quando o povo saía, ficavam os apóstolos. E Maria fazia o quê? Ficava ouvindo o que Jesus ensinava para os apóstolos. Era diferente? Jesus ensinava para o povo as parábolas, aquilo que elas podiam compreender. Para os apóstolos, ele ensinava coisas um pouquinho mais complexas, que precisava estar acompanhando Jesus todos os dias para entender. E quando os apóstolos iam embora, o que fazia Madalena? Ficava junto de Jesus e ouvia o que nenhum apóstolo ouviu. Madalena estudava o que Jesus falava, meditava o que Jesus falava, interpretava as parábolas, ouvia o ensinamento aos apóstolos e depois ficava com Jesus e fazia as perguntas que ninguém tinha pensado. E Jesus fazia o quê? Ensinava. O gesto mais costumeiro de Jesus era se sentar na beira de uma árvore, sentar numa sombra, sentar numa pedra, e as crianças, as mulheres, ficavam à sua volta, sentado, apoiando com a sua mão na sua perna, no seu pé, as crianças sentadas também à sua volta. Era o gesto mais costumeiro de Jesus. Todos ali próximos, iguais. Madalena, então, se tornou, talvez, o mais profundo apóstolo de Jesus. Um dia, Jesus estava pregando e Betânia já não era um lugar próprio para Jesus ir. Pelas curas, por esses ensinamentos subversivos, por esses ensinamentos para as mulheres, Jesus, em algumas cidades, corria o risco de ser apedrejado. Betânia já tinha se tornado um deles. E Jesus estava ali na região do lago, quando chegou a notícia: Jesus, o nosso querido amigo Lázaro, irmão de Marta, irmão de Maria, está muito doente. Precisamos ir para lá ajudá-lo. E Jesus, no meio dos seus afazeres, começou a ficar preocupado com isso. Passaram-se mais 1 ou 2 dias, e qual foi a notícia? Jesus, Lázaro morreu. Mesmo assim, Jesus chamou os apóstolos e falou: estou indo para Betânia. Não vai, Jesus, falou Pedro. Não vai, Jesus, você vai ser apedrejado. E André, irmão de Pedro, falou: vamos, Jesus, eu vou com você. Se você morrer, a gente morre junto. Betânia pôs ao lado de Jesus e eles caminharam. Mas as distâncias eram muito grandes. Eles chegaram, já tinham se passado 2 dias. 2 dias para avisar, 2 dias para chegar. Quantos dias se passaram? 4 dias. Quando eles se aproximam da casa de Betânia, lá em Betânia, alguém tinha esperança? Não. Maria, que era todo sorrisos, que era toda alegria, estava em casa sendo consolado por alguns amigos. Marta não tinha ânimo de fazer os seus afazeres. Perambulava por aquele quintal, jogada de lado uma coisa, jogada de um lado outra, o burrico ali parado. Quem ia levar as coisas para a cidade?
Quem ia trazer água do poço? Lázaro morreu. O único homem da casa estava lá, enterrado no sepulcro, 4 dias. Aquela família estava desestruturada. E aí Marta pensou, como Jesus fez isso conosco? Ele curou leprosos, ele curou cegos, ele curou aleijados, ele curou leprosos, pessoas que não tinham sido boas pessoas. Ele curou filho de cobradores de impostos, de homens ricos. O que esses homens estavam fazendo? E o nosso irmão, que recebemos Jesus tantas vezes aqui na nossa casa, arrimo da nossa família, morreu. Quando soube que Jesus estava chegando, quem correu para a porta? Quem correu para a porta foi Marta. Maria não sabia como reagir. Marta confiava tanto em Jesus, que ela não acreditava que tudo isso tinha acontecido. Vocês conseguem imaginar a Maria, que antes de conhecer Jesus, quando o conheceu, foi o quê? Um reencontro. Ela tinha uma confiança em Jesus tão grande que ela não queria sair daquela cadeira para poder encontrá-lo. Como que eu ia encarar Jesus com o meu irmão morto? Mas Marta, o que fez? Foi, qual que é a frase que eu falei 3 vezes? Despertar a sua fé. E da mesma forma que ela deu aquela ordem para Jesus, que desse um jeito em Maria, ela deu uma ordem para Jesus, dê um jeito em Lázaro. Eu acredito em você. Se eu não soube compreender as suas histórias, se eu não soube me sentar a seu pé, se eu não soube, pelo ensinamento, pela teoria, compreender você, eu sei compreender que como eu corro por essa casa toda, e essa casa fica em ordem, eu sei que você faz levantar o meu irmão. Vamos ao sepulcro de Jesus. E Jesus ficou bravo? O que Jesus fez? O que Jesus fez? Ele levantou o peito, dizendo, eu sou o Senhor desse planeta? Eu fiz correr as águas do rio? Eu é que fiz as plantas que você está vendo? Ele fez isso? Não. Sabe o que Jesus fez? Jesus chorou. Abraçado a Miriam e a Marta, Jesus chorou. Está escrito no Novo Testamento. Jesus chorou. Jesus chorou, gente. Agarrado a Miriam e agarrado a Marta, Jesus chorou. Segurou cada uma em uma mão, acompanhado pelos apóstolos, ninguém dava uma palavra. Ninguém dava uma palavra. Eles estavam ali diante de uma caminhada de 3 anos. Jesus tinha levantado os paralíticos, Jesus tinha refeito a carne apodrecida dos leprosos, Jesus, com saliva e barro, restituía a visão. Mas Jesus estava diante de alguém que já fedia porque tinha morrido há 4 dias. E agora? Será que a missão de Jesus acabava ali? Tire a pedra do sepulcro. E falou, apontando a mão para dentro, venha Lázaro. E Lázaro, envolvido nos panos, envolvido nos óleos e nos perfumes que ele tinha sido preparado, saiu de dentro do sepulcro. E a notícia correu. A notícia correu por toda a Palestina. A notícia correu e chegou no Sinédrio. Quando chegou no Sinédrio, eles se reuniram em segredo e disseram, esse homem já tinha feito de tudo. Esse homem já tinha sido anunciado como Messias. Nós já tínhamos ensinado em todas as sinagogas que ele era falso, que era mentira, que era um falso profeta.
Mas agora esse homem ressuscitou um morto de 4 dias. E esse homem que foi ressuscitado, ele está entre nós. Se você for em Betânia, ele está lá, junto com Marta e Maria, continuando a sua vida. Eu acho que muitos saíram correndo, né? Ou olhariam de longe. Mas você podia tocar em Lázaro, que estava morto e ressuscitou. O Sinédrio decidiu, vamos matar esse homem. Vamos matar esse homem porque essa história tem que acabar aqui. Enquanto isso, Jesus, sem saber de nada, pregava junto ao rio. Pregava junto ao rio e chamou todos os seus apóstolos e falou: hoje chegou o dia, vamos para Betânia. Percorreram o caminho e 2 dias depois chegavam na casa de Lázaro, Maria e Marta. Como é que ele foi recebido? Com toda alegria. A casa de Simão, como nunca, forrada de pobres estrupiados. Né? Uma ópera estranha, né? O Salvador do mundo, cheio de estrupiados, pobres, camponeses. Madalena estava ali, os apóstolos. Foi um momento culminante. Chamou a todos e pediu um burrico. Vamos para Jerusalém. Chegou a hora de libertarmos o mundo. Quem que estava em festa ali em volta de Jesus? Aqueles pobres ingênuos, né? Aqueles camponeses que Jesus mostrando para eles um mundo novo. Ele vai nos libertar. Todos nós que sofremos aqui na luta diária, pagando impostos, não podendo comer o peixe que pesca. Nós vamos libertar o mundo. E aí todos corriam em volta de Jesus. E o burrico ia andando, os apóstolos, Madalenas, todos alegres, as folhas de palma, as crianças corriam e jogavam na frente. Marta e Miriam ao lado do burrico, o Lázaro correndo atrás. E aquela procissão de pessoas estranhas, sujas, né? Entraram em Jerusalém. Esse era o grande símbolo do Velho Testamento, da chegada do Salvador, que libertaria aquele povo. As pessoas do Sinédrio riam, né? Mas o destino já estava selado. Depois daquela última refeição, que Jesus deu as suas últimas instruções, ele partiu para a cruz. Quem estava ao pé da cruz? As 3 Marias. Maria, sentindo a maior das suas dores. Finalmente, o que ela temia aconteceu. Ela havia perdido seu filho progênito. Maria de Magdala não perdeu as esperanças, mas as lágrimas corriam. Marta e Miriam, com fé que ninguém conseguia romper, porque viu a volta de Lázaro. Mas eles queriam tudo nesse mundo, qualquer desgraça desse mundo, menos ver o mestre pregado na cruz. E Jesus, então, pregado ali na cruz, tinha mais alguma coisa para fazer? Tinha algum recurso para não terminar nessa tragédia? Tinha recurso, Jesus, para não terminar nessa tragédia? O que ele podia fazer? Sair da cruz? Fazer voar aquelas madeiras? Não, Jesus agonizou. Mas no meio daquela dor, no meio do sofrimento, ele olhou para sua mãe e falou o quê? Maria, olha ao seu lado. Quem estava? Pedro. Eis seu filho. João, desculpe. Eis seu filho. Olhou para João, falou o quê? Eis a sua mãe. E deu um destino melhor para sua mãe. Ela havia perdido o filho, mas ele estava preocupado ainda com seus últimos dias. Jesus morreu. Jesus morreu e foi enterrado. O medo se espalhou por todos os seguidores e apóstolos.
você não via mais ninguém. Pedro negou 3 vezes. Vários apóstolos se esconderam, foram para as vielas, encontraram alguma casa para se esconder, que o medo era grande. Pegaram Jesus, o que farão de nós? Ninguém mais lembrava ou tinha noção se ia continuar o ministério. O que faremos agora? Madalena, então, não descansou. 3 dias depois, ela percorreu o caminho que ia até a tumba, e quando chegou lá, encontrou a pedra deslocada. Vasculhou lá dentro e não encontrou ninguém. Cadê Jesus? O que fizeram do corpo dele? E quando saiu lá fora, ela ouviu um vozerio, pensou que era o jardineiro, e foi até ele perguntar: você viu o que aconteceu? E quando ele tira e abre o manto, quem estava ali? Jesus. Jesus tinha cumprido a sua promessa. E Jesus apareceu para Madalena para dar o seu testemunho de que a vida continua. Quem morreu foi o corpo de Jesus. E ali, por meio da mediunidade, Jesus fazia seu corpo espiritual surgir. Olha só o que perguntou Madalena. Como eu posso lhe ver, Jesus? Eu estou lhe vendo em espírito? E Jesus falou: não me toque, porque você está me vendo por vidência. Eu não estou materializado. Mais à frente, eu vou ressurgir para os apóstolos pelo fenômeno da materialização. Aí, Tomé, que não vai acreditar, vai poder tocar na minha ferida. Jesus ali já ensinava os detalhes da mediunidade, que depois nós íamos ver resplandecer nos médiuns e nas pequenas moças que iam trazer para Kardec os ensinamentos dos espíritos, e aí se repete a figura. Jesus com as jovens, com as moças, e Kardec com as jovens moças médiuns. A mediunidade de Jesus ali era a prova de que o mundo espiritual não estaria nunca mais longe de nós. Naquele instante, então, Madalena voltou para Jerusalém e encontrou os apóstolos reunidos. E os apóstolos decidindo: vamos continuar, não vamos, o que vamos fazer? Jesus tinha dito que ia dar para a gente um testemunho. O testemunho de uma mulher valia, naquela época? Não valia para nada. Jesus escolheu quem para dar o testemunho? Uma mulher. Madalena, então, entrou naquela sala, viu a discussão e ficou quieta. Daqui a pouco começaram a olhar para o lado, viam ela ali. E uma hora Pedro falou: Madalena, você tem alguma coisa a dizer para a gente? Ele falou: se vocês estiverem prontos para ouvir, eu tenho. Madalena se levantou e disse o seguinte: Jesus deu a mim um recado. Ele está vivo. Eu o vi como sempre ele foi. A vida após a morte existe. E a nossa tarefa continua. Se Jesus tivesse saído da cruz, ele morria 10, 20 anos depois, 30, não morria? Jesus, deixando matar o seu corpo, mostrou que não era essa vida que ele ia salvar. Ele ia nos salvar na vida eterna. Quando Pedro ouviu isso, os apóstolos, olharam para os outros, disseram: por que não deu recado para nós? Foi dar para uma mulher. E um deles falou: não importa, você quer dizer como Jesus tem que agir? Se ele escolheu Madalena, vamos aceitar o que ele disse. A partir daquele dia, cada um buscou o seu caminho para ensinar. Aonde foi parar a mãe de Jesus? A mãe de Jesus foi parar num casebrezinho. Com quem? Com João. Nesse casebre ela recebia um monte de cristãos e contava as suas histórias, contava como foi Jesus pequenininho. Quem aqui não queria ouvir as histórias de Maria, contando as histórias de seu filho?
Quantos cristãos que acreditaram em Jesus puderam passar por isso? Imitaram Maria, né? Em vez de cuidar das tarefas da sua vida, foram até a casinha de Maria e ficaram ouvindo as suas histórias. E Maria ficou velhinha, cumprindo a sua missão, até o dia que Jesus bateu à sua porta e veio buscá-la. E levou ela pelos céus. Ela viu aquelas cidades, ela viu aquele cristianismo florescendo e foi para o mundo espiritual continuar a sua missão. A Miriam também continuou o seu cristianismo, levou a sua vida, continuou vivendo com a sua irmã, participaram do movimento cristão e ela continuou o seu caminho para um dia reencontrar Jesus. Maria cumpriu a missão. Miriam, irmã de Marta, fez o seu reencontro com Jesus. E Madalena? Qual que era a parte de Madalena? A conversão. Madalena procurou os apóstolos, mas aquele estigma de mulher que não servia foi rejeitada. Tentou acompanhar um apóstolo, não foi recebida. Tentou acompanhar outro, não foi recebida. Voltou para Betânia. Procurou os pobres, mas cada um já tinha procurado seus caminhos. Quem que ela encontrou? Ela foi até o poço, no fundo da casa, e ali se sentou. Aí ela escutou um barulho mexer num galho, um barulho mexer em outra, e surgiram os leprosos. Os leprosos iam buscar comida que o Simão deixava ali. Mas ela estava perto do poço, ninguém podia ficar perto do poço. O leproso não podia nem ser visto, senão você podia trazer para você a impureza. Mas era a impureza de apodrecer as carnes. Mas Madalena tinha confiança em Jesus e ficou ali sentada. Quando eles se aproximaram, ela fala: pode pegar o alimento, mas você tem que ir embora daí. Pode pegar o alimento que eu vou oferecer mais um. Esse é o alimento para o corpo. Eu vou dar a vocês o alimento da alma. Jesus não está mais entre nós, mas os seus ensinamentos ficaram. Tenham fé. Mas nós vamos morrer. Vocês vão morrer como eu também vou. E se a gente fizer tudo isso com esperança e com alegria, nós vamos encontrar quem? Nós vamos encontrar Jesus. Nós vamos encontrar Maria. Então vamos viver o nosso sofrimento, mas vamos viver o nosso sofrimento encontrando nele um instrumento da nossa superação. E dia após dia, Madalena voltava ao poço e dava os seus ensinamentos cristãos aos leprosos, que foi o que sobrou a Madalena. Até o dia que batia o sol, ela esperava chegar os leprosos, ela olhou para o baço e viu uma mancha azul. Madalena estava com hanseníase. Madalena estava leprosa. Mas ela engoliu seco e continuou a sua tarefa. Madalena não era mais aquela vestida de toda com perfumes, vestida de sedas, em meio às festas. Madalena era um dos leprosos. E ela parou o seu ministério? Continuou ensinando os leprosos até que Jesus chegou para recebê-la. Hoje, a gente não precisa passar por essas dores, nós não precisamos enfrentar os leões, nós não precisamos pescar o peixe e não comê-lo, nós não precisamos passar a dor que aquele tempo todos eles sofreram. Para aproveitar os ensinamentos de Jesus, a gente tem que fazer muito menos. A gente tem que dar a mão para quem está ao nosso lado, a gente tem que levantar a cabeça e falar: Jesus, obrigado por mais um dia, e fazer o que for mais próximo de nós fazermos, em termos de ajudar um doente, ajudar aquele que tem fome, repartir um pão aqui ou ali, reclamar um pouquinho menos da vida, porque não só nós vamos ter que esperar que o mundo espiritual seja um mundo que nos receba de braços abertos, mas nós temos que fazer com que esse mundo seja melhor,
que não tenha ninguém chegando a esse mundo que tenha fome, que não tenha ninguém nesse mundo que chegue sem instrução. Porque Jesus já veio aqui e já deixou a lição. E agora o trabalho é nosso, né? O trabalho é das Miriams que estão aqui. Muito obrigado.